Olhadinha em função afim ou função polinomial do primeiro grau. A função afim ou polinomial do primeiro grau ela é definida por f de x é igual a x mais b. A gente vai destrinchar isso aqui, a gente vai conseguir esmiuçar todos esses dados aqui. E então vamos lá, tem as denominações para cada termo aqui. No caso do a, que está junto à incógnita x, ele é chamado coeficiente angular da função. O b é a constante ou o coeficiente linear. Isso aqui a gente vai dar uma olhadinha no gráfico, só para vocês saberem, mas a gente vai dar uma olhada depois na formação dos gráficos das funções e a gente vai conseguir destrinchar isso daí, vai conseguir deixar bem claro isso daí. Mas eu vou dar um exemplo, uma coisa mais rápida, vou dar um exemplo de uma função afim que a gente usa no dia a dia, onde que existe uma parte variável e uma parte constante. A parte variável é o quê? Essa daqui onde que entra o coeficiente angular. E a parte constante é o b, onde fica o coeficiente linear. Vamos imaginar o seguinte, uma corrida de táxi. A corrida de táxi é cobrada da seguinte forma. Você cobra o valor do quilômetro rodado e a bandeirada. Para o táxi sair, ele já sai cobrando um valor, concorda? Antes dele sair, antes dele fazer qualquer trajeto, ele cobra um valor. E isso seria um valor fixo, seria um valor constante. Seria o b, o valor da bandeirada. Então vamos supor que um táxi, uma corrida de táxi, que eu posso exemplificar pela seguinte fórmula aqui, ó. Corrida de táxi é igual a x mais b. Vamos imaginar o seguinte, o quilômetro rodado, quanto que vai ser o quilômetro rodado? O quilômetro rodado, vamos supor que seja 65 centavos o quilômetro rodado. 0,65 centavos o quilômetro rodado. E vamos supor que a bandeirada é de R$5. A bandeirada, R$5. Então ele cobra a bandeirada R$5 e o quilômetro rodado 0,65. O quilômetro rodado ele vai entrar aqui, ó, nesse coeficiente angular, tá? E a bandeirada vai entrar aqui no b, no coeficiente linear, que é a constante, né? Então vamos descobrir o seguinte, vamos fazer da seguinte forma. Vamos supor que a gente tem aqui rodar 10 km da nossa casa ao nosso local de trabalho. Então, a fórmula é C de x é igual a A, vou repetir aqui, tá? Mais B. A fórmula da função afim. Então, o C de x é igual ao quê? O A, quem é o A? O A seria o quilômetro rodado, o valor do quilômetro rodado. Então, o valor do quilômetro rodado é 0,65. Não sei quantos quilômetros eu vou rodar, então eu deixo como x. Mais a bandeirada. Quanto que é a bandeirada? 5. Agora eu tenho a fórmula em uma função polinomial do primeiro grau, ou uma função afim, de uma corrida de táxi. Que é o que a gente faz todo dia. Corriqueiramente a gente faz isso daqui, não faz? A gente não pega um táxi e ele fala assim, ó, a bandeirada é 5, não sei quanto que é a bandeirada agora, mas existe um valor fixo, constante, e um valor que será cobrado pela quantidade de quilômetros que ele rodar. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho corrida de táxi, C de x é igual a 0,65, que seria o A, que na função linear é chamada, na função afim é chamado de coeficiente angular, vezes o x, né, que seria o quanto vai variar, o quantos quilômetros eu vou rodar, mais 5. 5 é a constante, ou o coeficiente linear da função. Então, daquela forma, assusta. Dessa daqui, a gente já está acostumado, não está? Então, vamos supor que eu tenho que rodar 10 km. O C de 10. C de 10. O x vai valer 10 agora, tá? Não são 10 km que eu vou rodar? São. Então, o que eu tenho? O C de 10, quem será o C de 10? Será o 0,65 vezes 10 mais 5. Eu vou saber agora quanto que eu vou pagar por essa corrida de táxi. Então a corrida de táxi com 10 km é igual ao quê? A 6,50, que não é 0,65 vezes 10. Dá o quê? Só anda uma vírgula, né? 6,50 mais 5. A corrida de táxi para 10 km dá o quê? R$11,50. Fácil, né? Função linear, função
É uma função linear, é uma função afim, função polinomial do primeiro grau. Essa função aqui a gente usa também nas contas de luz. A conta de luz ela tem um valor fixo para a instalação. Ela tem um valor fixo de consumo mínimo. Eles colocam como consumo mínimo. Então a conta de luz, então vamos supor, L de x. A função luz, né? A função luz L de x. Ela vai ser o quê? Um AX mais B. Sendo que esse A o quê? Vai ser o valor que você vai gastar em quilowatt-hora. Quilowatt por hora. Vai ter uma taxa lá. Parece que o quilowatt por hora está, vamos supor que esteja 1,12, vai. R$1,12. R$1,12. Não sei, eu acho que é menos que isso. E o B é a constante. Essa constante, quem é essa constante? Essa constante é o valor do consumo mínimo, aquele valor, a taxa mínima. Taxa mínima, vamos supor que seja R$10. Não adianta, se você gastar ou não gastar a luz, você vai pagar R$10. R$10 é o mínimo. Isso daqui serve também para o gás. Quando você tem gás encanado em casa, gás encanado, a taxa mínima é 10. Não importa, se o seu consumo for zero, se você deixou tudo fechado, foi viajar, foi passear, R$10. De qualquer jeito você vai pagar. E aí, conforme você for usando, se você usar durante o mês inteiro, aí você vai ter um valor que vai ser cobrado. No caso do gás, é metros cúbicos. Quantos metros cúbicos de gás você gastou? No caso da luz, é quanto você gastou em quilowatt-hora, além da taxa mínima. Ok? Vários exemplos no cotidiano você tem de funções afim. Então agora vocês já sabem o que é. É uma função afim ou uma função polinomial do primeiro grau, onde você tem uma parte constante e uma variável, e uma que vai variar. No gráfico que faremos, a gente vai descobrir os nomes que são para o A, coeficiente angular, e para o B, coeficiente linear. Esses nomes, coeficiente angular e coeficiente linear, tem a ver com a representação geométrica. E no gráfico vai ficar fácil de se entender por que coeficiente linear e coeficiente angular, ok? Um exemplo aqui, ó, de um exercício que cai muito no vestibular, que é a forma como eles querem a função afim, como eles cobram função afim. Geralmente é uma forma mais fácil, mas às vezes pode dificultar na interpretação. Um representante comercial recebe mensalmente um salário composto de duas partes, uma parte fixa no valor de R$1.500. Então a parte fixa é R$1.500. Vou fazer um exercício aqui para vocês verem a aplicação da função afim. E uma parte variável que corresponde a uma comissão de 6%. 6% vocês sabem que é igual ao quê? A 0,06. 6%, o que é 6%? É a mesma coisa que 6 dividido por 100, que é igual a 0,06, ok? Eu estou deixando a porcentagem em decimal, tá? Para ficar mais fácil na hora de se fazer a questão. Sobre o total de vendas, então ele tem 6% sobre o total de vendas. Ele tem uma parte fixa, que é o salário dele, é composta por uma parte fixa
e uma comissão de 6% sobre o total de vendas. Se ele vender bastante, essa comissão aumenta, né? Mas se ele não vender nada, ele ganha R$ 1.500 só, ok? Então, nessas condições, podemos dizer o quê? Que o salário dele, o que é o salário? O salário mensal, como que é formado? É formado por R$ 1.500 mais 0,6 vezes uma coisa variável. É um valor variável. Qual que é o valor variável aqui? O valor variável é x, né? Isso aqui não está com cara de função afim? Não está com cara de função polinomial do primeiro grau? Vou colocar aqui a função polinomial do primeiro grau para vocês darem uma ideia. Como que ela era feita? F de x é igual a ax mais b. Sendo que b é a parte constante. E aqui eu tenho o quê? O variável. A parte variável está aqui, não está? Variável. Então eu vou ter um valor para essa parte variável. Então a parte variável é a parte constante. Eu tenho aqui que a parte constante qual que é? R$ 1.500. Esse aqui seria o quê? O B. Concorda comigo? Aqui eu tenho a parte variável. Dentro da parte variável, eu tenho aqui o valor de A. Esse aqui é o valor para A. Olha o valor de A aqui. E o X. São os valores que eu vou colocar, quantas vendas ele fez, que são, para cada venda que ele fizer, ele ganha uma comissão de 6%. Não é isso? Ele tem um valor de 6%. Vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer o seguinte. O salário, vamos ver quanto o salário mensal dele, vamos colocar no formato ali da função afim. Vamos colocar S de X, de salário, é igual. Eu tenho a parte fixa, 0,06, a parte variável, desculpa, 0,06, né? Que é 6% das vendas que ele fizer, mais R$ 1.500 fixos. Pronto, está no formato daquele ali, não está? Está no mesmo formato, ó. Parte variável, parte fixa. Então a gente vai imaginar que nesse mês ele teve quanto de venda? Vamos supor, ele teve 10 vendas. Vamos colocar um valor fácil de fazer a conta? 10 vendas. Então, ele tem 0,06 vezes 10 mais 1.500. Quanto que será o salário dele? O salário sobre 10 vendas é igual ao quê? Eu tenho 0,06 vezes 10, eu tenho 0,6 mais 1.500. Então, o salário sobre 10 vendas é igual a R$ 1.500 e 60 centavos. É pouquinho, né? Ganha-se muito pouco fazendo uma venda somente de 10 unidades, depende do que for. Então, o que a gente precisa? Vender muito mais para conseguir ter um valor substancial. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que ele fez uma venda aqui não tem no exemplo, mas vamos imaginar que ele fez uma venda de, não fala nem do que objeto que é, nem qual que é o produto, vamos supor que ele fez, sei lá, 1.000, vendeu 1.000 unidades, vendeu clips, vendeu sabonete, sei lá. Então, S de 1.000, agora vai ficar melhor, né? Vamos ver como que é o salário sobre 1.000 unidades. Então eu tenho 0,06 vezes 1.000 mais 1.500. Salário sobre 1.000 é igual. Agora, para 1.000, o que eu tenho? Eu tenho aqui 6% de 1.000, né? Então, 0,6 vezes 1.000. Então, o que eu vou ter? Agora eu vou ter o quê? Eu vou pegar a vírgula e andar com ela 3 casas. Então, como que eu vou deslocar essa vírgula?
Olha só como que eu faço essa conta. Quando eu tenho que multiplicar esse decimal aqui. 0,06 vezes 1000. São 3 zeros, não são? Para o 1000. Eu desloco a vírgula para a direita 3 casas. Então eu desloco 0, vou fazer aqui embaixo, 0,06. Então fica 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então eu tenho 60. Ok? 60. Então 0, ó, desloquei, ó, tem 0,06 vezes 1000, 3 casas. Pego a vírgula, ando 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Aqui seria o quê? Vírgula 0, né? Como andei a vírgula 1, 2, 3, eu coloco um 0 aqui, ó. Então eu fico 60,0. 60,0 é a mesma coisa que 60, né? Então, vamos colocar aqui 60 mais R$1.500. Igual a R$1.560. Ainda é muito pouco. Então vocês veem que 6% sobre sobre o total de vendas, né, dos produtos, 6% de comissão, é pouquíssimo, né? É muito pouco, 6% é muito pouco. Você teria que ter uma porcentagem muito maior. É até bom uma função afim, principalmente quando você for procurar um emprego e o cara te fala uma coisa dessas, né? 6% só de comissão, não dá, né? Quanto que é o que um garçom ganha, não é 10% sobre o atendimento? Aí seria bem melhor, né? Começa a melhorar um pouco, 10%, aí aqui já daria R$100. 10% de 1.000 daria R$100. Vamos supor que ele tenha vendido 1.000 em comandas, né? R$1.000 no valor total de todas as comandas com o nome dele, daria R$100. Então ele teria R$1.600. Então essa porcentagem aqui é muito baixa. Mas para exemplo aqui do nosso trabalho, aqui do nosso exercício, já deu para entender, né? Então você tem a parte fixa e a parte variável. Isso é uma função afim ou função polinomial do primeiro grau. A gente usa direto isso daqui. Conta de água, conta de luz, comanda de garçom, todas essas coisas. Tá? Garçom recebe fixo, o salário dele é fixo tanto, R$500. Só que ele atende várias mesas, então o que acontece? De comissão vai aumentando bastante, é 10% sobre cada venda. Ok?